Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse podcast, mas bem-vindos. Antes de mais nada, te pedir uma coisa. Curte aí nosso canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. É muito importante você poder abençoar a gente, para poder mais pessoas possam assistir esse vídeo. Beleza? E esse podcast tem o apoio da Sodente. Se você precisa fazer um clareamento, precisa acertar seus dentes, acertar a tua boca, que é meio esquisita, vai lá na @Sodente, procura lá a pastora Bárbara, o Alex, que tem uma condição muito legal para você que é aqui do podcast, beleza? Diz, ó, vi lá o Papo de Ovelha e vim aqui poder clarear meu dente, vai dar um brancão xenon para ficar bem legal, beleza? E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que, segundo o Instituto de Pesquisa Papo de Ovelha, a cada 10 casais, 9 tem esse problema. A cada 20 jovens, 21 tem esse problema. Eu trouxe aqui alguém que vai poder nos explicar um pouco de como a gente viver uma vida organizada financeiramente. Beleza? Pastor Eduardo, muito obrigado, bem-vindo, está aqui com a gente. É alguém que eu tenho como uma referência como homem, como pai, como marido, como pastor e agora como alguém que entende de finanças, né? Alguém que já está podendo não ser coach, mas dar umas direções. Mas hoje o senhor já está mais dentro desse meio financeiro, ajudando pessoas já nessa área, pastor? Então, né, é um prazer estar aqui com vocês aqui nesse dia, manhã, tarde, noite, né, como o Júnior acabou de dizer aqui, sabe a hora que... Júnior, um papo de ovelha, mas como nós temos aqui, exercemos essa função de fato de pastor, como você disse aí pelo Instituto Papo de Ovelha, o número pesquisa. É grande, é alto, de alguma forma nós precisamos tratar sobre esse assunto, né, mas uma questão séria, né? Eu sou graduado em Ciências Contábeis, então tenho uma experiência assim, em contabilidade. Sou pós-graduado em Finanças Públicas, né? Então, assim, é algo que está no meu dia a dia de trabalho. Eu ainda não sou integral, então, assim, eu tenho esse tipo de trabalho. Além de fazer parte de uma igreja em que nós somos extremamente inspirados pelo pastor Ricardo, um homem eloquente e muito forte nessa área de finanças também. Então, pastor, eu pude perguntar a algumas pessoas o que elas queriam ouvir, as principais dúvidas, e muitas das pessoas que hoje em dia eu caminho numa rede com muitos casais, e a pergunta, a grande maioria são as mesmas, as dúvidas, a grande maioria das vezes são as mesmas, mas por mais que a gente chegue aqui num casamento e tem as dúvidas, eu creio que o principal, o ideal seria aprender quando jovem. O pai ensinar em casa ou a escola, e hoje, infelizmente, no Brasil não tem uma educação financeira, acho que não é ideal, mas não existe, né? Na escola isso não é matéria, isso não é ensinado. Isso acaba tendo que ser ensinado em casa ou, como você está falando, na igreja, né? A igreja tem esse papel de ajudar a educar, formar caráter. Mas para um jovem que... Esse aqui tem a corte, né? Vamos dizer assim, tem a corte aqui na igreja. E o jovem, ele aqui na igreja, ele não namora, ele conhece a pessoa e quando ele está pronto para poder sustentar a sua noiva, ele casa. Mas qual é o ideal para o jovem que começou a trabalhar e precisa juntar o seu dinheiro para poder casar? O que um pastor indica a ele, né? Qual a forma certa dele poder você pode gastar isso daqui, mas aqui você tem que juntar X% é para gastar, X% é para poder juntar. O que o senhor indicaria para esse jovem? Entendi, né? Você acabou que juntou vários assuntos, mas uma coisa que eu acho que é importante esse dia a dia de igreja, ele de fato nos ensina muita coisa. Nós aqui na Videira, por exemplo, fazemos muitos eventos. Sim. E esses eventos, normalmente, eles precisam ser honrados, né? Há um compromisso muito grande. E eu lembro que quando eu comecei, de fato, a estar mais participante na igreja, eu tive um pastor que você conhece, que é o pastor Geraldo
Geraldo Pereira. Beijo para Tuzão. Talvez está ouvindo aí também. Né? E ele falava muito um texto bíblico que eu queria ler agora para vocês, tá? Lucas 14, verso 28, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, o grande desafio, né, para quem começou essa vida de casal e aprendeu um pouco sobre essa necessidade de andar juntos, é ter um básico que é raciocinar à frente do que é o mínimo de raciocínio financeiro ou de educação financeira. Então, uma coisa que eu acredito que é básico, e provavelmente você que está ouvindo aí, você ou assistindo, você não faz, é algo muito simples, que é registrar a despesa. Né? Você não tem como medir aquilo que você não calcula, aquilo que você não sabe a origem. Então hoje talvez você está aí me ouvindo, mas você não sabe quando é que você gasta de alimentação, você não sabe quando é que você gasta de transporte, você não sabe quando é que você gasta saindo. É algo assim totalmente abstrato, e aí você vai gastando. Então esse é um primeiro cuidado que nós temos que ter. Outro seria aquilo que nós chamamos de estabelecer metas. Então, assim, qual é a sua meta como casal, né? Qual é a sua meta? Comprar uma casa? Qual é a sua meta? Comprar um carro? Qual é a sua meta? Fazer uma viagem? Qual é a sua meta? Mudar o mobiliário da sua casa? Trocar um eletrodoméstico? O que você tem como objetivo? Você precisa deixar isso claro, principalmente com a esposa também, né? Outra questão é priorizar aquilo que você considera como essencial. Hoje, tem muitos coaches dizendo que eu não devo me preocupar em cortar. Eu devo me preocupar, na verdade, em ganhar. Né? De fato, isso é interessante, é importante. Mas para quem não tem, ou quem está começando, ou quem está iniciando algo, é importante sim você identificar o que é essencial para você e o que não é essencial. Se você não sabe nada, como você está dizendo aí, educação financeira, não fui ensinado, não passei nenhum tipo de instrução, eu tenho que, de fato, cortar. Eu não sei fazer nada diferente. A gente vai até tocar aqui, se der tempo, falando sobre essa outra fonte de recurso. O que eu posso ter, né, como fonte alternativa? A outra questão é eu criar o que eu chamo aqui de categorias de gastos. Então, assim, eu tenho que saber o gasto que eu tenho em cada área da minha vida. Eu tenho um aplicativo aqui que eu uso, que eu faço isso. Tem lá a organização dos gastos, o que eu gasto e aonde que eu ganho. E ele sempre está me dando, aí no fim do mês ele me dá uma base estatística de onde eu gastei mais, de onde eu ganhei mais. E o que você faz com essa informação? Eu administro na pouca informação que eu tenho. É de sempre ganhar mais do que gastar. Isso, tá, ok. É o mínimo, né? Porque isso que é a educação financeira, né? O primeiro passo é registrar, eu tenho que ter uma noção do que está acontecendo. Mas o que fazer com isso também é importante, né? Como eu apresento isso, como eu discuto isso, talvez a grande ausência na conversa de muitos casais hoje. Eu vou até achar ele aqui, eu vou até indicar. Aquele aplicativo bom, ele se chama Expense. Expenses. Não me paga nada, mas é um aplicativo que é bênção para poder te ajudar aí. Expense, baixa que é bom. E aí o Júnior deu um exemplo aqui, né, que ele já tem esse costume de registrar as despesas. Mas você sabe qual é o limite para cada uma delas? Não sei. Ou você estabeleceu um limite para elas? Porque isso, de fato, é importante. Porque não adianta eu só anotar e nós já estamos indo para um outro nível, né? Se eu não sei até onde eu posso chegar. Que, legal, eu tenho um limite de gastar R$500, mas aí, gastei 700. Por que eu permiti isso? Por que chegou desse modo? Não, porque minha esposa queria muito, eu queria muito, não aguentei, questão do impulso. Então, assim, eu preciso registrar, eu preciso ter a categoria, mas eu tenho que também ter um limite. E esse limite ele precisa ser o quê? Conversado. Então, como é que eu faço na prática lá na minha casa? Eu tenho a categoria, eu anoto e eu tenho o limite. Só que tem momentos em que, de fato, acontecem circunstâncias e você sai daquele seu controle. O que é feito? Eu converso com a minha esposa e pergunto para ela, da onde nós vamos tirar para poder esse recurso para cobrir esse gasto que ficou lá. Então, assim, se eu não tiver o limite, eu nunca vou ter esse tipo de conversa. Aí você sempre equilibra, né? Se eu não tiver anotado a categoria, eu não sei de onde tirar.
Então é algo tão simples, mas a gente brinca que até o simples, até o óbvio precisa ser dito. Né? Então isso eu acho que é algo, de fato, muito importante. E para que eu faça isso, eu tenho que acompanhar esse orçamento. Então eu registro, eu tenho a categoria, eu tenho o limite, mas eu também olho para ele, me identifico com ele, né? Converso com o meu orçamento, porque ele é flexível. Pode acontecer essas variações, a gente está pronto para solucionar. Então, isso eu acho que é o básico para nós, de fato, começarmos aí a ter uma noção de lidar com o dinheiro. E, assim, para quem não consegue guardar dinheiro, né? A pessoa ou ganha pouco ou é muito consumista. O senhor tem alguma dica de quanto a pessoa tem que guardar? Do que ela ganha, ela divide o salário dela em 3 vezes. Isso é para você gastar, isso é para você pagar a conta, isso é para você guardar. Tem essa forma de lidar? Deus estabeleceu um princípio que para muitos é um obstáculo, é um desafio, mas para quem já entendeu o que significa o dízimo, é algo extremamente essencial para a nossa caminhada. Então, se eu parto do princípio que o dízimo representa 10% de tudo aquilo que eu recebi, e se eu já entendi que o dízimo não é só eu dar, é as primícias daquilo que eu dou, então eu já começo o mês do meu recebimento, do meu salário, com 10% a menos. Então eu aprendo a viver com 90%. Porque qual é o grande problema hoje das pessoas? Você talvez está me ouvindo e você não vive nem com 100, você vive com 110, 120, 130. E aí você está o tempo todo endividado, aí você está o tempo todo chateado, você está o tempo todo triste, com um problema dentro de casa. Porque eu vivo além do que eu recebo. Então o dízimo já é uma proteção para você. É como se fosse a corte no relacionamento de um jovem. Ah, pastor, eu dei um beijo, estou na corte. Pô, irmão, tá bom, toma cuidado, não faz mais isso. Mas você não caiu de fato no pecado. Sim. O dízimo é a mesma coisa. Quando eu devolvo para Deus 10%, eu digo, tanto para Deus quanto para as pessoas, que eu consigo viver com 90%. E eu creio que tudo que Deus ensina é importante. Então, se Deus me ensina a poupar 10%, Ele deixa claro para mim que eu posso também guardar 10% para mim, por exemplo. Por que não pensar em mim? Então... já que você já tem essa mentalidade de que você não precisa ter os 100%, você consegue já se acostumar até um pouco menos, isso. Né? Na igreja, por exemplo, você aprende a se consagrar a Deus. Mas eu sou casado. Eu devo me consagrar também a minha esposa? Sim ou não? Sim. Eu devo me consagrar também em fazer um bom trabalho? Sim. Em levar a sério aquilo que eu coloco como desafio para a minha vida? Sim. Então eu posso aplicar aquilo que Deus me dá através da palavra e aquilo que eu vivo na igreja na minha vida pessoal. Então o dízimo eu posso aplicar dessa forma também. Então eu acho, né, e isso aqui é uma perspectiva minha, que você poderia sim guardar pelo menos 10% do seu salário. Então eu descobri que eu vivo com 90%, eu posso viver com 80%, ou eu posso viver com 70%, né? É uma decisão, é uma realidade de cada um. Mas Deus deixa claro que é possível. Isso é o mais importante. E aí, guardar. Beleza, o cara já decidiu que ele vai pegar o salário dele, vai tirar 10% do dízimo, ele consegue tirar 10% e guardar. Qual a melhor dica? Onde guardar? Uma poupança? Procurar alguém que entenda de finança e de repente CDB, CDI. Hoje em dia já não se fala tanto em criptomoeda, né? Isso deu no modo geral. Então, assim, o senhor já deve mexer com isso claramente, mas para o público geral isso deu uma esfriada, né? Já teve o boom do Bitcoin, hoje não se fala tanto mais. Quem está mais dia a dia com isso entende. Mas o que o senhor indica para alguém leigo? Não alguém que procurou uma ajuda, mas alguém leigo. O cara que está vendo a gente aqui, assim, pô, beleza, eu consigo. O que o senhor indica? Poupança, CDB, EDI, mercado financeiro, vamos dizer assim? Então, o que eu tenho para dizer para o leigo? Primeiro, você precisa gastar menos do que você ganha. É o básico, né? Não existe economia, não existe nada do tipo. Não adianta fazer, por exemplo, uma dieta de 2 dias ou de 1 mês, né? Você precisa ter constância. Um outro assunto também, se a gente conseguir entrar, seria interessante falar um pouco sobre isso. Mas, voltando para essa realidade, se eu consigo gastar menos do que eu ganho, eu já tenho uma sobra, eu já tenho uma economia.
Então, como é que eu posso fazer isso? Isso de acordo com o seu nível de educação financeira, como a gente disse, você pode ir para vários níveis diferentes. Hoje, o que o povo entende como mais seguro é a poupança. Sim. Só que eu não sei se todo mundo sabe, também não daria tempo da gente discutir aqui em nível de detalhes, mas a poupança hoje seria o investimento de menor rendimento e talvez nem assim o mais seguro. Porque existem outras características, existe poupança, por exemplo, de banco digital, de carteira digital, que... Qualquer aplicativo de banco ensina a investir isso, né? E se quebrar, você não consegue nem ter como resgatar, porque não tem patrimônio, não tem bens, não tem o que ser puxado, né, na linguagem assim mais simples. Então, assim, às vezes nem a poupança é o mais seguro. Mas hoje, se eu pudesse indicar para quem está começando, né, um primeiro passo, existe uma coisa hoje que a gente chama de emprestar dinheiro para o governo. Assim, pastor, é possível emprestar dinheiro para o governo? Não é. Existe algo chamado de tesouro direto. Então, o que é isso na prática? O governo ele emite um documento e você vai lá e compra e empresta dinheiro para ele. Então, ao meu ver, aquilo que existe hoje de mais seguro para uma pessoa leiga seria estabelecer algo como esse, porque se o dia o governo deixar de pagar é porque tudo já quebrou, o banco, já quebrou a nação, último estágio, teve guerra, teve todas essas coisas, né? E desse investimento no governo, que é no Tesouro, existem níveis diferentes também. Existe um que a gente chama de Tesouro Selic, que é um que você coloca o dinheiro lá e você consegue olhar todos os dias ele aumentando um pouquinho. Porque isso te estimula, né? Isso estimula, mas talvez não é o melhor. Tem um outro, né, que a gente chama de pré-fixado, ou então IPCA, que para mim seria o mais agradável, porque ele paga pelo menos a inflação e mais alguma coisa. Mas esses são um pouco mais arriscados, porque você pode olhar no outro dia e está menos do que você colocou. Isso vai gerar talvez uma crise. E para ele render o que ele promete, você tem que deixar até o final do compromisso, daquele contrato que você estabeleceu. É muito também interessante o cara também não ser uma pessoa emocionada, né? Com isso. Vai ficar toda hora olhando ali e tal, começou a cair, cara, vende. Já se emocionou e a mentalidade não é essa. Mas por que ele se emocionou? Ele ficou preocupado com E por que ele ficou preocupado? Porque aquele dinheiro ele precisa. Tá. Aquele dinheiro não é uma reserva. Não é algo que ele está guardando. É um dinheiro que ele vai precisar amanhã. Entendi. Então, se você precisa do dinheiro amanhã, não está na hora de você entrar nisso ainda. Entendeu? Você precisa deixar o dinheiro só rendendo em algum lugar. Verdade. Entendeu? Verdade. Onde você possa sacar, o que a gente chama de liquidez imediata. Né? Porque não é algo para você mexer, é algo para você deixar. E aí, pastor? Deixou lá. Qual o tempo ideal para você poder mexer nisso? O que você indica? O mínimo de tempo? Então, é você que vai definir isso. É a sua realidade financeira. Então, como é que eu enxergo? A estratégia que você já montou antes. Isso. Você conversou com a sua esposa, você definiu o orçamento, fez tudo aquele passo a passo que nós conversamos no início. Estabeleceu, consigo poupar 5%, consigo guardar 10%. O que eu faço? Eu pego essa quantidade que eu consigo guardar e divido em 3 partes. O que seriam essas 3 partes? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, cada um com a sua realidade. O que para você seria a longo prazo? Comprar um imóvel. A aposentadoria, que poucos pensam. Eu vou ficar pelo INSS, mas vou ganhar o salário mínimo, não dá para pagar o remédio. Não dá para pagar essas coisas. Então, assim, você precisa pensar nisso. Então, você tem 2 possibilidades. Ou você vai poupar, ou você vai fazer muito filho para os filhos te sustentarem quando você chegar na fase adulta. Mas como tem sido cada vez menos essa realidade, né, de muitos filhos, a maioria das famílias agora tem poucos filhos ou até nenhum filho, então você tem que fazer o seu pé de meia, que você vai precisar de atendimento, remédio, né, uma coisa que é básica. Então você precisa estabelecer isso. O que para você seria a longo prazo? Né? Ter uma casa, eu acho que é importante. Você não precisa viver a vida toda de aluguel. É um outro assunto, morar de aluguel, ter casa própria. Existem os dois lados, né? Tem pessoas que querem viver de aluguel e pessoas que não querem viver de aluguel. Mas o que quer viver de aluguel teria dinheiro para comprar casa. É isso que não pode sair da mente. Eu vivo de aluguel na pressão todo mês. Sim. Pressão é bom na juventude, você tem força, né, disposição, mas a idade vai chegando, você não vai conseguindo mais
ter aquela mesma disposição que você tinha antes. Então é isso. E médio prazo, pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser coisa do tipo. E curto prazo seria umas férias, uma festa, algo do tipo. Definiu isso, aí você vai dizer que tipo de investimento você vai colocar. Então, de curto prazo ou reserva de emergência deveria ser, de fato, algo que a gente chama de liquidez imediata. Então, você vai colocar numa poupança, num tesouro, que você pode sacar, no CDB, com liquidez diária, que você aperta um botão e ele sai daquela reserva do banco ou do governo e cai na sua conta para que você venha, de fato, usar aquele recurso. Médio prazo, aí você pode colocar num outro diferente, né? E longo prazo, aí você tem mais tranquilidade. Esse dinheiro era aquele que você não mexeria. Então você não estaria preocupado se ele está variando para cima ou para baixo. Você vai usar ele daqui a 10, 20, 15, 30 anos, dependendo da idade que você começou a fazer isso. Entendi. A gente falou agora sobre o assunto, que eu tinha até separado aqui, sobre a velhice, né? Plano de previdência ou investimento a longo prazo. O que o senhor pensa de ideal para quem não tem esse planejamento ainda? O que montar um plano de previdência num banco e tal, ou ter um investimento a longo prazo e você ir aplicando para ali? O que o senhor acha ideal hoje em dia, né, falando assim? Então, eu vou ficar batendo nessa tecla porque eu sei que a realidade da maioria das pessoas ainda é conseguir ter um dinheiro para guardar, né? Poucos conseguem fazer isso, poucos têm essa clareza, poucos lutam por isso. Então, primeiro passo, eu tenho que ter um recurso para guardar. Conseguir fazer isso virou uma disciplina para mim, já tem mais de 3, 4, 6 meses, 1 ano. Poxa, é viável, minha esposa entende, os dois entendem, né? A gente vive de acordo com aquele orçamento. Aí sim eu começo a poupar pensando lá na frente. Começo de fato a investir esse meu recurso. Hoje, por exemplo, né, se você tivesse a possibilidade de poupar, por exemplo, R$1.000, né, por mês, é um dinheiro alto, mas imagine a sua realidade se fosse possível para você. Se você tivesse um filho e poupasse R$1.000 para ele, um período de 18 anos, com um rendimento aí que desse em média 1%, que é a realidade da Selic hoje, por exemplo, vai te render mais ou menos isso, o imposto de renda, você conseguiria, a partir dos 18 anos dele, o dinheiro que estava lá guardado, pagar a ele de rendimento R$6.000 por mês. E é isso que se aplica para um filho, se aplica para você. Se eu começar hoje com essa realidade, eu consigo ter uma renda, que a gente chama de uma renda passiva. É lógico que eu não estou contando aqui a inflação, né, porque o dinheiro vai perdendo valor, né, você vai sacar e vai diminuir. Então a conta real, que às vezes você vê na internet, você, tudo isso. Você não pode tirar o dinheiro todo, senão cada mês você vai ter menos recurso e não vai render aquilo até o final. Mas só para você ter uma noção e ver que não é nada assim de tão espetacular, mas consegue te trazer um tipo de segurança. E uma coisa que é segura, né, com banco, um tesouro, sem entrar ainda na renda variável. Sim. Você poderia ganhar até mais. Né? Sim. E aí, vamos lá, a gente está fazendo aqui algo crescente. O cara hoje já consegue guardar, beleza? O cara já consegue ter essa grana, ele já tem um rendimento que ele consegue já investir, né? Que o senhor vê para esse cara como ideal? O que o senhor indica a ele? Mercado imobiliário, criptomoeda, bolsa? Porque eu conheço alguns que de casa trabalham com trend, né? Isso veio uma moda, né? O pessoal ficar de casa, trader, né? Trader, isso. Fica de casa trabalhando um certo período e aprenderam a mexer nesse mercado financeiro e conseguem. Eu já vi alguns, né? Que só contam a vitória, né? Sempre assim. E o cara às vezes ganhava 500 peças num dia. Eu falei, cara, isso é muito bom. Mas essa notícia não vem todo dia. Eu falei, então quando não chega a boa, porque deu ruim. Então, hoje em dia, tem muitos meios do cara poder investir ou por conta própria ou de procurar alguém, como o senhor, que possa dar esse auxílio. O que o senhor indica para esse cara que já consegue ter essa grana separada para poder investir em algo? Então,
A primeira coisa, né, a gente mencionou aqui de guardar. Ok, consigo guardar. Né? Não entramos nesse assunto ainda, mas acho que é importante. Eu preciso ter aquilo que a gente guarda chama... Então, falar sobre isso agora. Eu preciso que a gente passe a ter agora que a gente chama de reserva de emergência. Então, assim, tudo aquilo que me traz algum tipo de dificuldade é porque eu não pensei nisso. Então, uma vida mais tranquila financeiramente, eu já tenho que pensar nos problemas que podem acontecer. E quando você passa a estudar finanças, você vai ouvir diversos autores falando sobre a questão de você guardar 6 meses do seu salário. Então, isso é uma palavra muito repetida. 6, aí tem gente que fala 3. Então, a sua reserva de emergência deveria ser 6 meses ou 3 meses. Por que esse período? Em quanto tempo isso? Não importa. Você só começa a investir depois que você faz essa reserva. Esses 6 meses do teu salário. Isso. Enquanto você não juntou essa quantidade de recursos, você não deve nem arriscar nada. Você não deve arriscar nada. Então, isso você vai colocar em um local de liquidez imediata. Tesouro, CDB, poupança, não, que eu já falei que não é o ideal. Uhum. Mas conseguir fazer isso, minha renda é R$2.000 por mês. Juntei lá 12 mil, aí eu posso começar a arriscar meu dinheiro. Não esse. Entendi. Outro recurso. A partir daí. Isso. Mas como isso parece às vezes tão distante, as pessoas não aguentam esperar. Tem que começar, Elas ficam em crise, né? Então, pastor, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico agora e tal, né? E a gente tem que ter uma noção em relação a isso. Então, hoje existe, de fato, muita divulgação na internet, e isso também é um caminho importante, porque as pessoas dizem assim, pastor, eu não consigo nem pagar as minhas contas, então você precisa ter uma verba extra, você precisa ter algo extra, e uma das áreas mais fáceis de você ter algo extra hoje é a internet. Sim. Então, assim, você precisa trabalhar, seu trabalho só não dá, você vai vender doce, você vai vender água, você vai entrar na internet, você vai fazer um podcast, você vai fazer brincadeira, alguma coisa você tem que fazer para ter uma renda extra para resolver esse problema. Mas tá ok, consegui, né? Tive a minha reserva, eu preciso agora ter cuidados em quem é minha referência. Então imagina que eu decidi entrar na renda variável. Hoje, renda variável ela funciona de uma forma muito interessante. Quem tem pouco dinheiro normalmente perde, quem tem muito dinheiro não ganha. Então, é interessante eu ter o recurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem vai começar, você nunca deveria perguntar para ele assim, quanto é que você ganha? Porque o quanto ganha muito, depende muito. Porque se eu entrar com muito dinheiro, é fácil eu ganhar R$100. É fácil eu ganhar R$1.000. Então, a minha pergunta sempre deveria ser qual é o percentual de ganho que você tem. Então, ok, eu tenho 10 mil para entrar numa compra de uma ação, por exemplo, ela vai me render um percentual, vai me dar um valor muito alto. Então, essa seria a pergunta, né, a primeira. A outra, para quem quer se aventurar em renda variável, é saber que se essa pessoa que está te orientando, qual é esse percentual de ganho em 1 ano, em 2 anos. Não hoje, não ontem, porque, como você disse, ninguém conta a derrota. Então, é interessante você saber isso também. E quem não tem dinheiro, ele vai entrar em 2 ferramentas, eu costumo dizer que seria como se fosse uma corrida de Fórmula 1 e você não sabe nem dirigir um kart, que são ativos que são chamados de mercado futuro, que na linguagem popular seria mini índice e mini dólar, né? Que normalmente o pessoal faz com operação binária. O trader trabalha com isso, né? O trader faz qualquer coisa. Ele pode entrar numa ação, ele pode entrar em commodity, ele pode entrar em qualquer nível. Mas quem não tem dinheiro... Esse mini índice aí, de 9 a meio-dia, que é o mercado que eles mexem e tal. Por quê? Porque o mini índice você precisa ter R$100 na conta e mais o dinheiro da variação dele. Aí a corretora deixa você operar com ele. Então, assim, é o que quem não tem dinheiro consegue mexer. E o que acontece com quem tem pouco dinheiro? A tendência é perder, porque ele tem pouca margem para segurar essa variação, que é uma variação muito violenta. E que é normal. Isso que é normal. Então, assim, o que eu aconselho para você que quer se arriscar um pouco mais? Existe ainda uma expressão chamada marcação a mercado, que você usa no Tesouro. Então, é um rendimento com risco, é um ativo com risco menor, como a gente falou aqui, que é
um empréstimo de dinheiro ao governo, mas ele consegue ter um risco dependendo do que você quiser fazer. Então, hoje, existe algo chamado, por exemplo, de IPCA mais 2045. O que é isso? Você vai comprar um ativo, ele vai dizer para você que vai pagar a inflação até aquele período, mais uma taxa de juros, que vai ser definido de acordo com o mercado. Então, hoje, por exemplo, a inflação está 6% ao ano e ele promete pagar mais 6%. Então, você vai ganhar 12% ao ano se a inflação for fixa até 2045. Só que o que acontece? Essa taxa de juros que vem após o IPCA, ela é muito variável, depende do governo, depende se a Selic sobe, se a Selic não sobe, por exemplo, e ela pode variar. Então, se você pegar uma taxa alta e comprar e a taxa começar a cair, o que vai acontecer? Eu posso querer vender esse título que eu comprei com uma taxa alta num dia que a taxa está baixa. A pessoa vai me pagar mais dinheiro para conseguir isso. Então, eu consigo o rendimento normal da inflação, os juros que me prometeu, mais a variação positiva que eu tive. Da mesma forma, se for ao contrário, eu posso me prejudicar. Por exemplo, comprei um título que a taxa de juros dele estava 6%. Pô, a economia piorou, escândalo, e agora ninguém mais quer comprar. Então, eles aumentam a taxa para 7, para 8. Agora eu estou perdendo dinheiro. Só que qual é a garantia que eu tenho? É que se eu não fizer nada, se eu não vender, o governo é obrigado a me pagar o que ele me prometeu lá no início. Então, assim, existe um risco, mas esse risco é só se eu quiser sair antes. Se for de fato uma reserva em que eu posso esperar, de acordo com o contrato que eu estabeleci com o governo, por exemplo, eu não tenho risco nenhum. Eu posso, na verdade, ganhar com uma marcação a mercado. Entendeu? Nossa. Mas aí é um... Eu tô aqui ouvindo isso aqui, dando uma viajada aqui, porque eu não fui educado a isso. Eu acho que 90% da população, acho que deve ser até mais, não foi educado a economizar. Eu fui educado a gastar o máximo quanto eu ganho. Eu não gastar mais, só isso, que é o básico do básico. Mas assim, como você falou aí, o economizar é um exercício. Uhum. Para quem não consegue, tem que começar. Hoje em dia eu tenho um pouquinho que eu vou guardando todo dia. Eu tenho uma renda que é diária e todo dia eu separo um pouquinho para poder botar num canto. Mas esse pouquinho você pega quando precisa? Pego. Então. Preciso. Esse pouquinho você não está guardando. Pois é. Esse pouquinho é sua reserva. Acaba que numa emergência, é ali que eu tenho que Você ainda não começou a poupar de verdade. Pois é. Então, o que eu aqui pensando? Eu preciso guardar 2 pouquinhos. Isso. O pouquinho para eu mexer. Isso. E o pouquinho que é o de longo prazo. Isso. Eu já estou maquiando isso aqui. Eu estou falando que eu estou aqui já viajando aqui. E a gente separou um assunto que o senhor falou que a gente precisa voltar nele aí, mas deixa eu falar só algo aqui antes. O cara que hoje em dia tem muita dívida tem que pagar. O ideal é que ele comece a pagar. Existe uma máxima, né, que dívida financeira ninguém fica preso, né? Então muita gente se apoia nisso e vai deixa, ou imagina que ela vai caducar, mas está cada vez mais difícil essas coisas acontecerem. Eu sou do método que a pessoa falava assim, não, eu vou comprar que depois de 5 anos caduca. Antigamente a pessoa fazia muito isso, essa coisa. Mas o cara que hoje tem dívida, ele não pode pensar em investir. Ele tem que pensar em pagar a dívida. Antes de ele começar a investir, ele tem que estar com a cabeça boa e sem dívida. Até para ele poder ter um nome bom para precisar fazer algo mais. Isso. O senhor indica para esse cara, igual eu estou falando aqui, ele vai guardar um pouquinho para curto prazo, um pouquinho para longo prazo e um pouquinho para dívida? Ou ele pode tirar esse do curto prazo para a dívida e guardar um pouquinho para o longo prazo? O que o senhor indicaria para esse cara? Primeiro tem que estar a dívida. Nenhum rendimento vai me pagar mais do que os juros que eu estou pagando da dívida que eu assumi. Impossível isso. Na verdade é assim que o banco vai ganhar dinheiro. Então os juros do cartão vai chegar a 10%. Sim. Né? Os juros de financiamento vai chegar a 6%. Uma taxa de administração de um consórcio vai ser 2%, 3%.
É difícil ser menos do que isso. E para você conseguir 1%, é muito difícil no investimento. Hoje, a renda fixa está pagando 1%, mas não vai pagar para sempre. As coisas vão melhorar. Então, assim, quem ganha, por exemplo, 2% ao mês, se você conseguisse fazer com que um recurso guardado seu rendesse 2%, a cada 3 anos você dobraria o valor dele. Então, assim, é uma conta fácil para você memorizar aí na sua cabeça, mas ganhar 2% é muito difícil. Nossa. Na verdade, grandes traders, como você falou, o alvo dele é esse, 2% ao mês, que é o dobro de... 27,5% de imposto de renda. Sim. Ainda tem as regras do imposto. Oh, meu Jesus! Eu não sei... Que nesse tamanho não dá para fugir dele. Existia um rapaz, que frequentou a igreja lá em Copacabana, e ele foi muito ousado nessa questão, por exemplo, do mercado futuro, foi investir em mini índice. E ele ganhou 100 mil reais num dia. 100 mil. Então ele botou muito dinheiro. E no outro dia perdeu 100 mil reais. E ele falou, não, parei, fiquei no 0 a 0, mas tá tudo bem, pelo menos eu não perdi dinheiro. Só que essa frase dele não é verdadeira. Pô, não, Por que não é verdadeira? Porque existe uma regra fiscal que no mercado futuro, quando vira um mês, você é obrigado a pagar um imposto do lucro que você teve. Então, se ele teve 100 mil de lucro, ele precisava pagar 20 mil reais de imposto de renda. Então, ele ia lá pagar um DARF, por exemplo. Teria só 80 de lucro. Mas quando ele perdeu 100, ele perde os 100. Então, o que aconteceu na prática? Ele ganhou 100 e acha que perdeu 100. Não, mas ele ainda perdeu 20. Só que ele não pagou ainda. Nossa. Então, em algum momento, o governo vai executar ele, vai cair em dívida ativa, vai sujar o CPF. E isso é uma coisa que a maioria não sabe. Até quem começa a brincar com isso não tem noção de como faz uma declaração. É algo assim, talvez muito abstrato ainda. Por isso que eu digo, o ideal é um passo de cada vez. Mas voltando ao que você perguntou, não dá para eu investir enquanto eu tiver dívida. Eu tenho que zerar, de fato, a dívida. Então, meu primeiro passo é esse. Pegar a dívida, maior juros, tentar negociar, tentar parcelar. Vai do maior juros para poder encerrar logo ele. Ver quanto cabe no orçamento e quitar essa dívida. Eu tava conversando com um rapaz, amigo meu, foi comigo. A gente já está indo reta final já, que o tempo já deu uma esticada. Ele trabalha investindo dinheiro de alguém. Lembra que empresas fazem isso, O cara vai lá, movimenta o dinheiro da empresa e ele ganha uma porcentagem em cima disso. E ele tinha um fundo que ele mexia de casa. Ele não satisfeito de sair da empresa, cheguei em casa, Ana mexe no dele. Ele falou que ele estava em casa, aí, tarde da noite, ele foi fuxicar lá, ele falou que viu uma movimentação boa, ele tinha 50 mil reais que ele tinha guardado e ele botou esses 50 mil para ele poder operar. Na madrugada no computador e tal, gráfico bom, ele cochilou na frente do computador. Ele acordou assim, no susto, e o gráfico fez assim. Ele falou que na hora tirou e perdeu 38 mil reais. Ele ficou desesperado, não sabia como contar para a mulher dele, que a mulher dele era o dinheiro deles. Tem vários erros envolvidos, Fazer uma coisa sem conversar, sem estabelecer as metas. 38 mil com um cochilo. Por quê? Chegar em casa quis... A emoção, de você chegar em casa, olhar o gráfico bom, você querer multiplicar aquilo ali rápido, O cochilo provavelmente é a desculpa que ele deu, tá? Mas pode ele ser. Deve ter brincado lá e perdeu mesmo. Mas tudo bem, O cochilo é um motivo da gente tentar amenizar para si mesma também, A gente falou sobre duas coisas aí que você separou, que se desse tempo para a gente falar sobre isso. A gente está com um finzinho de tempo aqui já. Foi do início ao fim, foi uma velocidade muito rápida. Que a gente parou aí, você falou assim, se der tempo a gente vai falar sobre isso. A gente comentou, eu quero passar só um exemplo prático aqui, como fechamento aqui. Eu depois posso disponibilizar, eu tenho dois arquivos aqui, em planilhas, para ajudar alguém que quer começar, que não tem noção, então depois você manda aí uma mensagem aí para o Júnior. Calma aí. Seu Instagram? Videira Copacabana. Então, quem quiser, quem precisar, vá lá no @Videira Copacabana, comenta lá no DM lá, pastor,
meu e-mail, esse daqui me envia, me ajuda, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma, não coach, mas uma orientação financeira, você pode me ajudar e tal, pode procurar o pastor que assim, eu aprendi muito aqui, eu quero também um pouco mais de dica aí. Mas fala então, nessa planilha aqui, esse modelo, eu trouxe até o computador aqui para a gente enxergar isso, né? Partindo de um princípio aqui de uma pessoa que recebe um salário mínimo, descontando já a INSS, que vem no contra-cheque dela. O salário mínimo está quanto? 1.300 no Rio? Achei que não está atualizado, né? Eu trouxe aqui um líquido de R$ 966, né? Não sei se está atualizado, depois eu paro para atualizar também. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Com esse salário, você não consegue o quê? Juntar. Não, morar. Não consegue viver, né? Como é que sobrevive, verdade. Não sobrevive. Sozinho você não sobrevive. Você não consegue morar, você não consegue pagar aluguel, não consegue nada. Nossa. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que não dá para morar, de fato, com o salário mínimo. Tem que procurar uma segunda renda. Tem que procurar uma segunda renda, ou não é para sair de casa quem tem um salário mínimo, né? Ou não dá para pensar em casar, de fato, com um salário mínimo só, um só trabalhando. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso. E aí, de onde é que eu parto? Eu parto de um casal com 2 salários mínimos. Então, um casal com 2 salários vai ter aperto. Mas aí ele já consegue, por exemplo, a separar uma matemática que é interessante, né? O pessoal diz que normalmente você gasta de 25% a 30% do seu salário com moradia. E o que é importante? É eu saber se o meu dinheiro, o recurso que eu tenho, se adequa àquela realidade. Então, se eu junto 2 salários de R$1.000, se eu coloco 25%, eu consigo assumir um compromisso de um aluguel de R$500. Baixíssimo. Uma kitnet aí. Isso. Mas ok, né? Quando eu casei, fui orientado até de uma forma de brincadeira, já mora numa comunidade, você não precisa pagar água, luz, né? E as coisas ficam mais baratas. Não, é verdade, ué. Enquanto não tem filho, não tem problema. Porque a grande questão, às vezes, é a influência do local para a criança, mas o adulto está resolvido. Sim. E talvez seja uma oportunidade. Sim. Não tem a questão de preconceito em relação a isso. É de fato quanto você pode pagar, né, para aquela realidade que você tem. E aí essa é uma matemática. Uma outra matemática interessante é com relação à alimentação. Né? Eu tenho que gastar de 15% a 20% com alimentação. E aí, para um casal, seria aqui em média R$350, R$400 de alimentação. Então já passou para R$900 de conta. É bem pouquinho. E aí tem aqui que eu coloquei, por exemplo, 10% de contas. Então, assim, são R$100. Aí o que eu entenderia como conta? Água, luz, gás, condomínio, TV a cabo. Então, qual é a conclusão que vai chegar? Não posso ter uma coisa, não posso ter outra. Vou tomar banho gelado, vou usar o mínimo do gás, né? Coisa do tipo. Tem que me enquadrar. Tem outras coisas, aí eu boto aqui, escrevo aqui como outros, oferta, né? Gasolina para quem tem carro, estética, academia, festa. Porque uma coisa é interessante. E se o casal é crente, desses 2.000, tem R$200 que não, vai entrar lá, tá lá o dízimo é a primeira parte aqui, né? Que eu vim falando ao contrário, de baixo para cima. Mas a primeira etapa ali seria o dízimo. Então já vai dar ali uns 200 aqui. Já foi para R$200 aí já. A gente está falando aqui. Isso. Aí, além disso, o que sobraria? Sobraria 15%. Se eu conseguisse viver nessa realidade. Então, esse 15% seria 5% para o ano, como eu falei, o outro 5% para daqui a 5, 10 anos, né? E os outros 5% para daqui a 20, 25 anos. Então, seria essa a realidade. Nesse exemplo aqui, sobraria R$100 para cada uma dessas contas. Uma família com 2 salários mínimos. E o que aconteceria nisso? Né? O meu investimento anual, curto prazo, eu teria no final do ano R$1.200. Que ele pode mexer. Que eu ia gastar. De curto prazo. Isso, que eu ia gastar. Por isso, consegue fazer um bom Natal, consegue dar um passeio. Isso, mas tem muita coisa envolvida ali. Né? Em 5 anos seria 7.500. Né? Não dá nem talvez para comprar uma moto nova, para quem tem, essa é uma moto antiga. Ou trocar os móveis da casa, né? E em 20 anos daria R$80.000, que é um valor que, infelizmente, não ainda consegue comprar, por exemplo, uma casa própria, né? Vai comprar uma laje em algum lugar, vai levantar. Vai construir. Isso, vai construir. Então, assim, é uma realidade bem apertada, né? Mais comum para muitas pessoas, talvez estejam nos ouvindo hoje. Então, quem, por exemplo, gasta hoje
um aluguel com R$ 1.250, deveria estar ganhando uns R$ 5.000 por mês. Para ter uma vida... 1.250. Né? Quem gasta um aluguel de 2.000 teria que ter uma renda familiar de 10. Um aluguel de 3 teria que ter uma renda familiar de 15. Para ter algo um pouco mais equilibrado. Claro que isso aqui não é regra, cada um tem a sua realidade, mas nesse patamar aqui, você viveria tendo como ter as coisas e guardar o dinheiro. Né? Esse aqui é o grande objetivo. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender o que eu tenho. Eu queria ter mais, então eu fico indignado e vou procurar uma renda extra. Não é para eu ficar acomodado. Sim. Então, assim, o meu orçamento entrar na minha realidade financeira é só para eu ver e ficar de fato indignado. Eu quero outro emprego, ou então eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou ser um empresário, mas eu não posso entrar naquele orçamento que me foi proposto, em que você escolheu com a sua esposa. Sim. Que teve disciplina, que teve realidade, tantas essas outras coisas. Acabou que a gente vai falar numa próxima. Porque o empreender, hoje em dia, virou algo muito natural. Tem muitos meios de empreender que hoje em dia isso é muito mais impulsionado do que há 5 anos atrás. Sim. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue empreender. Assim, a gente falou aqui, né? Internet, marketing multiníveis e tal, a pessoa pode fazer, vender um bolo de pote, Uber, tem um monte de modo de você empreender. Então, pastor, assim, ficou muito assunto para a gente poder ainda falar. A gente falou no nível básico, mas vamos marcar aí para do nível já acima. Falta o intermediário. Isso aí. Eu estou no básico ainda, mas até lá eu já vou estar no intermediário. O básico, eu diria assim, pastor, o que é o básico? O básico é o fundo de emergência. Né? Esse é o básico. Então, quem já consegue ter um fundo de emergência, ele está no básico. O intermediário é, de fato, você começar a investir. Né? E o avançado é o renda variável. Quem tem conta digital, isso que eles indicam ali, é legal? Dá para fazer ou não? Mas o que ele indica? Investimento de fundo de CDI, essas coisinhas que você bota ali, às vezes, R$10 no mês, R$20 no mês. Esse já é o intermediário, né? Tá. Por que é o intermediário, apesar de ser algo básico, uma renda fixa? Só para você entender, né? Existe uma taxa de juros em que o Banco Central determina e ele faz reuniões, né, de períodos fixos, e aí ele define o que ele chama de taxa Selic, que é a taxa de juros do país. O CDI é uma taxa de juros em que o banco vai emprestar dinheiro, vai te dar um papel e você vai emprestar dinheiro para o banco. Então, assim como eu empresto dinheiro para o governo no Tesouro, quando eu adquiro um CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. E como é que é essa matemática? Se a Selic hoje, acho que está 12,25, o CDI, que é o índice para o CDB, ele é menos 0,1. Então, ele vai estar 12,15 ao ano. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu botar um recurso lá, até o final do ano, ele vai me render 12,15. E aí, o que o banco faz? Ou essas carteiras digitais, ela fala quantos porcentos do CDI ela vai te pagar. Então, se ela paga 100% do CDI, quer dizer que você vai receber 12,15. Se ela falar que você vai pagar 200% do CDI, né, como tem uma carteira que faz isso até R$500, ela está dizendo para você que vai pagar 24,30. Que é um bom número. Que é um bom número, mas o recurso é pequeno. Sim. Né? Se você passou um valor maior, ele vai te pagar o CDI normal. É o iniciante. Está botando pouco dinheiro ainda. Sim, é o iniciante. Né? Mas é só para você entender qual é a lógica do negócio. E aí, o que eu preciso pensar? Se eu estou emprestando dinheiro para o banco, esse banco tem que ser confiável. E é por isso que bancos grandes, eles vão pagar 80% do CDI, 90% do CDI. Por quê? Porque ele é mais confiável. Agora, bancos pequenos que precisam de dinheiro para poder gerar o caixa, né? Ele vai te pagar mais. Sim. Mas aí também tem um risco maior. Qual é o risco? O banco quebrar. Sim. Apesar de ter um fundo garantidor de crédito, né, que te contempla até R$250 mil, mas se for uma quebradeira geral, não dá para pagar todo mundo. Então, assim, você precisa ter todas essas preocupações e separando dinheiro em máximo de lugares, né? Ovinhos em cestas diferentes. Esse é o básico. Cara, instalou várias coisas aqui na minha cabeça. Então, se você curtiu aí, aprendeu algo,
Tem mais dúvidas? Segue aí, @Videira Copacabana. Vai lá na mensagem, chama lá para o Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, preciso de mais dicas e tal, como é que o senhor faz? Posso te chamar e tal? Quero ter aula, enfim. Pede lá que ele tem muita informação para te passar. Se você curtiu, gostou, encaminhe-se para o amigo que você precisa, que está todo endividado, está amarrado com a corda no pescoço, enfim, ou está com dinheiro sobrando querendo investir em algo e não sabe, né, que ele não pode virar agiota, porque ele é crente. Então você também indica para ele esse vídeo para ele poder aprender, saber o que fazer com essa grana dele. Compartilha, curte aí, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, abençoa a gente. Pastor Eduardo, obrigado. Deixa eu só fazer uma mensagem agradecimento aqui rapidinho, né? Assim, tudo aquilo que eu consigo viver e ter como realidade de vida, tudo é graças de fato à minha esposa, né? Ela fecha muito bem comigo em relação a isso. Então, você ter esse papo aberto dentro de casa, nas finanças, eu digo que é extremamente importante. Como o Júnior começou dizendo, né, o maior índice de problemas no casamento é o financeiro. O pessoal acha que é traição, é qualquer outra coisa. De fato, atrapalha, mas o financeiro é o início de tudo. Então, você ter alguém para fechar com você nas decisões, planejar, então, tudo isso que a gente começou lá no início, que a gente acha que é bobo, é simples, mas para mim é o mais importante. Eu agradeço a ela em relação a isso. E digo também, se alguém quer uma renda extra, minha esposa hoje tem esse conhecimento, né, essa parte digital, marketing digital, né, ela é minha cunhada, talvez seja uma chance também. É só procurar ela lá, @Suelen Cofre, e você vai aprender um pouco mais sobre isso. Suellen, Cofre, Cofre. Suelen Cofre. Ó, quem segue ela, para você convidar aqui também. Conteúdo animado, conteúdo engraçado, mas com muita informação. É alguém também que você pode procurar por ter uma renda extra, que é também bastante interessante. Então, apaixone-se também por esse casal, que são bênçãos, são referências aqui na nossa igreja. Se você mora em Copacabana, procura lá. Qual é o endereço lá da igreja, pastor? Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1213. O culto é todo domingo, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Então, seja abençoado. Pastor, eu sempre falo aqui, a Bíblia diz que abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, o Senhor nos abençoa bastante, que o Senhor também possa te abençoar, abrir portas para o Senhor. Eu não sei o curso da Nipano, mas que sejam muito bem sucedidos. Amém. Eu creio que muitas pessoas vão te procurar para poder melhorar de vida através do conhecimento que o Senhor te deu. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Deus abençoe. Viu? Tamo junto, fica na paz. Tamo junto. Fui!